Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender aqui como jogar o chamado xadrez aleatório de Fischer, ou alguns chamam também de xadrez randômico. É um jogo variante do xadrez e criado por Robert James Fischer. Ele é mais conhecido como Bob Fischer. Criou esse jogo em 1996, em que as ordens das peças ela é escolhida de forma aleatória. Claro que dentro de certos parâmetros que nós vamos aprender aqui agora. Bom, o Bob Fischer esperava criar uma variante do xadrez que não tivesse ênfase na memorização das chamadas aberturas do xadrez. Ele queria também valorizar a criatividade e o talento dos jogadores, porque quando você está no jogo de xadrez tradicional, você só tem uma posição em que as peças são colocadas sempre, e aí você tem aí dezenas de aberturas diferentes. Cada abertura você tem dezenas também de variantes para essas aberturas, e acaba dependendo muito de uma grande memorização realmente das peças. Bom, se é a primeira vez sua aqui no canal, eu espero que você goste, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para você receber outras aulas e outras dicas de xadrez. E se gostar do vídeo, deixe o seu like aí pra gente. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Eu uso algumas cartas de baralho só para poder definir aqui quais as peças que eu vou utilizar em cada casa. O que acontece? Os peões, a gente permanece com eles sempre na segunda e na sétima linha mesmo. O que vai mudar é o posicionamento dessas peças. O que nós fazemos aqui é o seguinte: eu separei algumas cartas do baralho, o rei aqui, a dama, o valete colocamos como sendo o bispo, o 4 como sendo os cavalos, só porque eu acho que o 4 tem um pouco de cara de cavalo, sabe? E a torre eu uso o as. Isso só para definir cada uma das peças. Então nós fazemos o seguinte: nós embaralhamos as cartas, mudamos completamente a ordem delas, e então nós passamos a definir agora onde as peças vão ficar. Quais as regras que nós temos aqui? Bom, uma delas é que o rei vai sempre permanecer entre as duas torres. O rei sempre tem que ficar entre as duas torres. E os bispos, nós vamos ter sempre também um em casa branca e o outro na casa preta. O restante das peças pode ter qualquer posicionamento. E depois nós vamos falar também sobre o roque. Bom, vamos ver aqui. Então aqui ficaria a dama, aqui o bispo. O meu rei não pode ficar aqui porque eu não coloquei ainda nenhuma das torres, então eu volto com ele aqui para baixo. E aí agora eu venho com uma torre nesse local, aqui um cavalo, nessa casa outro cavalo, aqui eu não posso colocar outra torre, porque o rei tem que estar entre elas, então eu volto com ela para baixo. Então, o bispo, agora sim o rei e a minha outra torre. Bom, então aqui nós temos o posicionamento das peças brancas e eu vou fazer a mesma coisa para definir o posicionamento das peças pretas. Então vejam que as peças nunca vão ter, ou quase nunca, né, vão ter o mesmo posicionamento, principalmente as brancas com as pretas, porque esse posicionamento ele é aleatório. Bom, vou mostrar aqui agora como fazer o roque. Vamos tirar as cartas. O roque é o seguinte: vamos tirar todas essas outras peças. Como eu tenho o posicionamento das torres aqui no xadrez tradicional e do rei aqui em E1, no caso das brancas, em E8 para as pretas, eu faria o roque menor desse lado, ou o roque na ala do rei, e
faria o roque maior ou roque na ala da dama, desta forma aqui. No xadrez aleatório do Fischer, a posição final do roque tem que ser sempre essa daqui. Então, ou esta posição, ou então esta posição aqui, entre o rei e a torre. E nós temos que obedecer também que as casas por onde o rei vai passar e onde ele vai se posicionar, e ainda o local do rei não pode estar sendo atacado. Ou seja, o rei não pode estar em xeque, nem pode parar ou passar por uma casa que esteja sendo atacada. Então, quando eu tenho uma posição feito, vou só colocar de forma aleatória aqui. Vamos supor que eu tivesse essa posição. Para que eu pudesse fazer o roque na ala do rei, o que eu precisaria fazer? Tirar o meu cavalo e depois, preste atenção que a torre já está em F1, que é o local onde ela ficaria ao final do roque. Então eu só vou movimentar o rei nesse caso. Se eu estivesse aqui com o rei em D1 e a torre em E1, eu teria que movimentar o rei para G1 e a torre para F1. Vou ter que movimentar os dois para que a posição final do roque ela aconteça de forma correta. No caso aqui eu estava com o bispo em H1. Como o H1 eu não vou precisar utilizar ela nessa jogada, não tem problema o bispo ficar aqui. Outra possibilidade agora, o meu rei está aqui em F1 e a minha torre está aqui em B1. O que eu teria que jogar para fazer o roque na ala das damas? Eu teria que trazer o meu rei para C1 e a torre para D1. Vejam que é possível fazer esse movimento para realizar o roque na ala da dama. Outra posição que eu poderia ter aqui, a torre em A1 e o meu rei ele já está em C1. Posso rocar? Posso, porque eu posso apenas trazer a torre para D1 e ele já está agora na posição final do roque. Não necessariamente eu tenho que mexer com o rei, né, ou com a torre. Eu tenho que colocar os dois numa posição em que o roque no xadrez tradicional ele seja válido. Aí, claro, eu tenho que lembrar também que eu não posso ter mexido com o rei nem com a torre que eu vou usar para fazer o roque. Então essas são as orientações para se jogar o xadrez aleatório de Fischer. Tentem jogar aí com algum colega, já tem até alguns programas de computador em que é possível também jogar esse xadrez aleatório ou xadrez randômico. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho gostado muito de jogar ele, porque para poder desenvolver mais realmente a criatividade durante o jogo, sem ficar preso àquelas aberturas já tradicionais e de certa forma até já decoradas. Bom, a aula de hoje é isso. Um grande abraço a todos.